Boa noite a todos. Como sempre fazemos, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje com uma prece para serenar o nosso coração e a nossa mente, buscando uma sintonia com o plano espiritual. Vamos fechar os olhos, respirar com tranquilidade e pedir a indispensável ajuda da equipe espiritual da Paula de Tarso. Que os benfeitores permaneçam entre nós, assistindo-nos do início ao fim deste encontro, orientando-nos para a melhor interpretação e compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que os mentores espirituais inspirem nossa palestrante, Nalu, e que ela seja orientada e envolvida em boas vibrações. Que possamos transformar as lições que nos serão apresentadas em ações para o nosso aprimoramento. Agradecidos pela oportunidade de aprendizado, abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, e te pedimos que em nossos corações permaneça a segurança do teu amparo. Que assim seja. Então, boa noite, né? Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, principalmente nesse momento em que nós estamos aqui para receber o atendimento espiritual, né? Eu sempre digo que nós que estamos aqui conversando, nós temos o nosso primeiro ganho é quando a gente começa, a gente vai estudar para falar alguma coisa para vocês. Então a gente já ganhou, tá? Agora, depois, a equipe espiritual nos ajuda para que a gente consiga distrair vocês. Porque enquanto vocês estão distraídos, entre aspas, prestando atenção naquilo que nós estamos falando, a equipe espiritual está fazendo todo o atendimento necessário para cada um de nós, desligando irmãos menos esclarecidos que nos acompanham, reorganizando as nossas células, nos dando condições de bem-estar físico e espiritual. Então, a palestra tem esse objetivo. Claro que é uma palestra que a gente vem, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Cada vez mais o conhecimento vai nos dando liberdade. Liberdade dos nossos velhos compromissos, dos nossos velhos costumes, e a gente vai se tornando o conhecido homem novo, né? O conhecido ser novo. Então, como nós sempre gostamos de iniciar os nossos estudos, é importante a gente sempre lembrar que nós estudamos aqui na nossa casa a partir do ponto de vista da doutrina espírita. Talvez hajam outros pontos de vista, mas o nosso ponto de vista é a da doutrina espírita. Estamos numa casa espírita, né? E a partir desse ponto de vista, nós temos 5 pontos importantes, que são os princípios. Que é a existência de Deus, sim, o Espiritismo acredita em Deus. A imortalidade da alma, sim, nós não morremos. A pluralidade das existências, sim, nós reencarnamos. A pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, acompanhados por 2 leis, a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Hoje nós vamos abordar a questão do suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, uma palavra tão pesada, né? Muitas vezes carregada de um tabu e de um medo, mas nós precisamos falar sobre. E falamos sobre o suicídio a partir da expressão: viver é a melhor opção. Continuar vivendo, tentando cada vez mais. E nós vamos abordar o tema de hoje, que foi baseado no livro do André Trigueiro. Faz favor, só mostra aí para nós. Esse livro aqui é muito bom, gente. Tá? Muito bom mesmo. É um livro simples, didático, linguagem simples, e tira muitos tabus da nossa cabeça, assim, né? André Trigueiro, viver é a melhor opção. E aí ele faz todo um estudo para a prevenção do suicídio. Porque a gente precisa trabalhar na prevenção. Não ficar com medo de falar. A gente precisa olhar para conseguir lidar com isso. Então, nós começamos aqui com 2 pontos importantes que nós precisamos considerar na temática do suicídio, que são o materialismo, que corrobora para a busca do fim do sofrimento, e não poucas vezes romantiza, né? Temos aí Romeu e Julieta.
Ah, mas a gente vai se encontrar lá do outro lado. Não vai, não. Não vai, gente. Os espíritos vieram nos contar que a gente não se encontra do outro lado. E aos poucos hoje a gente vai poder entender sobre isso. Porque viver é a melhor opção. E o outro ponto é as patologias de ordem mental. O Brasil, ele é o 8º país em relação às mortes por suicídio. E olhem que importante esse número, 96,8% desses casos estão associados a doenças mentais como depressão, transtorno de humor, abuso de substâncias, coexistência de mais de uma doença. Então, quantas vezes nós não nos damos conta daquelas pessoas que estão sofrendo psicologicamente, emocionalmente, e que a gente não presta atenção. A gente acha que aquela atitude foi uma atitude que aconteceu de uma hora para outra. Não, é uma atitude que está se formando, está se desenhando, está se preparando desde um certo tempo. Nada na nossa vida é de uma hora para outra. Nada. Alguma vez já tocou para nós aquele pensamento e a gente não soube lidar. E a gente achou que era um jeito da gente. Não, era o jeito da doença. Não, o suicídio não vem porque eu quero. O suicídio vem porque a doença me leva a esse estado. Então é preciso cuidar disso. E é isso que a gente cada vez mais tem se dado conta. Tem vários estudos profundos que estão nos mostrando cada vez mais que ou nós olhamos para isso ou nós perdemos. Porque existem muitos convites para um prazer imediato. E quando a gente não tem o prazer imediato, a gente vai lá e busca uma solução. Se eu não consigo parar com a minha dor, eu vou lá e termino com a minha vida. Vai terminar mesmo? Pensa assim, se fosse terminar mesmo, era muito fácil, gente. Ninguém mais sofria com câncer. Ninguém mais sofria de desilusão. Se isso fosse fácil, já teria sido instituído para a grande maioria. E não é. Isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. Continuando, quanta dor seria evitada se a ideia suicida, como nós já falamos agora, fosse percebida como um sintoma de uma doença. E vem ideias assim, que conforme nós vamos estudando, a gente vai entender que essa doença, por que é doença que não é só transtorno? É doença, sim, porque tem alterações químicas no cérebro. Quantos acidentes emocionais deixariam de ser fatais e se nós soubéssemos lidar com esse problema? Se nós pudéssemos entender como um sintoma, não como uma desistência, como uma preguiça, como um ranço. Não, não é assim. Nós sofremos. Abordar então, meus amigos, meus irmãos, um tema que fala sobre perda, por si só envolve muita complexidade. Abordar a morte provocada pela própria pessoa fica mais difícil ainda. E eu vou tentar fazer da melhor maneira possível que eu sou capaz. Mas é muito mais importante que isso aconteça. Pois em cada suicídio, em cada desistência da encarnação, nós temos de 4 a 5 pessoas envolvidas que ficam afetadas por essa tragédia para o resto da existência. Uma mãe que perdeu um filho, uma esposa que perdeu um marido que perdeu uma esposa, sabe, um filho que perdeu uma mãe. Fica a marca. Nós ficamos com esse registro dessa dor. E muitas vezes nós ficamos com um registro assim, muito equivocado, porque a gente pensa assim, se eu tivesse visto antes. Não, gente. A gente viu que pôde. Agora é importante, a partir de agora, a gente abrir os olhos. Então, a partir de agora, eu vou tentar vou olhar melhor, vou prestar mais atenção no outro, vou prestar mais atenção em mim, porque isso vai nos ajudando. Poderá ocorrer, meus irmãos, alguns momentos em que a vida se torne um fardo, e muitos de nós podemos perder a fé, a coragem de seguir em frente. E é por isso que para algumas pessoas, para os próprios suicidas, parece que isso é uma determinação. Porque nesses determinados momentos a morte pode parecer a única saída para esse sofrimento intolerável. Mas o Espiritismo veio nos mostrar que não é.
Nós precisamos acordar por nós e por todos aqueles que nós conhecemos, para que a gente possa divulgar essa ideia. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz, porém momentânea. Vamos pensar assim, ela é infeliz porque nós encontramos do outro lado o mesmo problema. A gente não conseguiu se livrar do problema. Ele continuou conosco e ficou maior ainda porque a gente se desespera, acreditando que nós iríamos encerrar com aquela dificuldade. E dessa forma, quando a gente acorda do outro lado, a gente não está sozinho, a gente tem o plano espiritual ao nosso lado. Então, deixa assim a ideia, né? O Camilo Cândido Botelho, ele nos diz que aquele que estiver pensando em terminar com a sua vida, partindo dessa encarnação antes do tempo determinado por Deus, irá praticar um mal muito maior para si mesmo. E Camilo Cândido Botelho é um espírito, né, que psicografou, ele ditou para a médium Ivone Pereira, ditou para ela e ela psicografou toda a história dele. E por que ele tomou essa decisão? Pelo tamanho do sofrimento dele, pelo sofrimento que ele viu os outros espíritos tendo, que também tinham cometido esse mesmo ato. E aí ele nos diz assim, cometi o suicídio porque eu não aceitava estar cego. Já no plano espiritual, eu descobri que aquele sofrimento, a cegueira, era uma quitação com a lei de amor. Eu precisava daquela experiência. E com o suicídio, eu busquei uma expiação maior. E o Camilo nos alerta mais ainda. Não pensem que suicidar-se é terminar com o sofrimento. Não, não é. O autoextermínio serve para potencializar esse sofrimento. E os espíritos nos trazem também as informações do trabalho realizado para que a gente possa estar encarnado aqui. Há muito trabalho no plano espiritual para a gente estar aqui hoje. A gente simplesmente não só nasceu da comunhão do pai e da mãe. Não, tem todo um projeto, tem toda uma expectativa, tem todo um trabalho, uma estratégia para que a gente possa estar aqui hoje. Imagina quem é que ia querer a Ana Lu revoltada. Aí vai lá na casa, né, do tio Luiz Carlos e assim, sacanagem, né, tio Luiz Carlos, tá da minha idade, né, mas vamos pensar assim. Aí vai lá na casa do tio Luiz Carlos e assim, recebe a Ana Lu, recebe, ela precisa. Aí o tio Luiz Carlos, não, Ana Lu não. Não. Aí vai lá na casa do outro, recebe a Ana Lu, ela precisa. Não, Ana Lu não. E aí passa por vários lares, e aí alguém aceita. E aí a Ana Lu reencarna. E aí a Ana Lu faz o quê? Repete os mesmos erros do passado. Não considerou todo o planejamento do plano espiritual em torno dela, para que ela pudesse ter uma oportunidade. E é isso que a gente precisa se dar conta. Essa vida é uma excelente, magnífica e única oportunidade para nós. Não tem outra. Igual a essa aqui não vai ter. Pode ser um pouquinho mais difícil, né? Mas igual a essa aqui não vai ter. Essa aqui foi toda ela planejada para nós. É importante a gente destacar que em cada reencarnação aqui na Terra, como eu já disse, um projeto único, que inclui a escolha de uma família, o código genético do corpo físico que nós necessitamos, uma escolha de habilidades específicas a serem desenvolvidas por nós nessa encarnação. Cada detalhe conspira em favor do que seja mais adequado para nós, do nosso aperfeiçoamento. Pensem em todos, como eu já falei antes, em todos os recursos que foram disponibilizados para que reencarnássemos. Todas as providências que foram tomadas. E aí quantas negociações, né, lá com o tio Luiz Carlos, quantas combinações. E a gente muitas vezes não considera, claro, porque antes a gente não sabia, agora a gente está sabendo. Houve e há um trabalho consistente, meticulosamente planejado por numerosa falange de espíritos, equipes do mundo espiritual que investem preciosos tempo e energia antes de cada reencarnação. A torcida por nós é muito grande, por mais difícil que seja o nosso momento. A torcida é muito grande para que a gente consiga suportar, superar esses momentos.
especialmente nesses momentos difíceis, quando nos deparamos com o resultado. Olha, o que são os nossos momentos difíceis? São os resultados das nossas escolhas menos felizes, com a colheita de uma semeadura desregrada. Porque nós nos perdemos de vez em quando. Nos perdemos hoje. Não tem quem responda para o marido de uma forma extremamente grosseira? Não tem um marido que responde de uma forma extremamente grosseira e não sabe que tem que amar a esposa, não sabe que tem que ajudar em casa, não sabe que tem que fazer as coisas, né? Mas a gente vai lá e erra de novo. A gente vai lá e briga de novo. Não precisa ser assim mais. A gente pode prestar mais atenção no aqui e no agora. Vem na palestra, escuta, lembra, na luta custou para reencarnar. E depois que reencarnou ainda, foi lá e brigou com o Érico. Como é que pode? Está honrando todo aquele planejamento? Na maioria das vezes a gente honra. Daqui a pouco a gente não consegue. Mas a gente precisa prestar atenção nisso. Então toda essa nossa semeadura volta para nós. Em todas as situações em que nos sentimos nos limites das forças, a providência divina ali está. Tenhamos a certeza, jamais nós estamos abandonados. Estamos em um planeta, meus irmãos, um planeta escola, que também é um hospital. A Terra é uma escola e é um hospital ao mesmo tempo, onde nós enfrentamos resgates expiatórios e provas complexas para a nossa evolução. Por mais difícil que seja, essa experiência pela qual nós estamos passando, ela sempre é compatível, sempre compatível com a nossa capacidade de lidar, não sem esforço, não sem sofrimento e não sem um eventual sacrifício. Mas nós conseguimos, nós vamos conseguir. A gente só precisa de mais um pouquinho, a gente precisa de um pouquinho mais de fé. Nem vou dizer esforço, que às vezes a gente já fez muito esforço, né? Mas às vezes é só mais um pouquinho de fé. Recomendamos nesses momentos, com aquelas pessoas que nós convivemos, com os nossos amigos, ou para nós mesmos, né? Atendimento em primeiro lugar, e é isso que a doutrina espírita faz. O atendimento em primeiro lugar é médico e psicológico. Não tem outra saída. Entrou nesse processo médico e psicológico para tratar o desequilíbrio químico-emocional num organismo físico-mental. Emmanuel nos diz que o nosso pensamento atua ativamente no nosso psiquismo. Nós já sabemos disso através da psiquiatria e através da psicologia, mas ele disse isso muito antes, né? E ele diz que pensamento é vida. É uma vida que nós alimentamos. Então, o teor do nosso pensamento tem um poder renovador que reequilibra o conteúdo da nossa casa mental, e como espíritas convictos que somos, nós precisamos dizer que além do médico, do psicólogo, da medicação, nós temos algo que complementa, que potencializa, que nos dá assim, uma condição muito especial, que é fluidoterapia, prece diária, o culto do Evangelho no lar, os grupos de estudos, as palestras. São mecanismos que atuam no campo eletromagnético, porque o nosso pensamento tem ali uma frequência, e a gente vai atuando nesse campo, que nos envolve encarnados e desencarnados, pela lei da sintonia, que cada um de nós emite. E vive mergulhado na própria vibração. Cada um de nós vive no seu campo vibratório. E emite uma frequência que se comunica com outros encarnados e com os desencarnados. Se este campo eletromagnético estiver desguarnecido, descompensado, abrem-se dessa forma brechas para as influências espirituais obsessivas, que por consequência agravam os sintomas das doenças, e a gente vai lá em busca de uma solução. E o que é essa influência obsessiva para aqueles que não sabem, né? A obsessão é decorrente da ação das almas dos homens, segundo Kardec, tá? Que viveram na Terra e hoje, através dessa ação obsessiva, dessa influenciação obsessiva, eles vêm buscar justiça com as suas próprias mãos. Eles atuam sobre nós e provocam desde uma simples
simples influência de costumes até uma perturbação física mental. As causas das obsessões são múltiplas. Pode ser por vingança, por ódio, mas sempre, meus irmãos, sempre a obsessão se dá por sintonia de pensamentos. Pode ser que seja assim, um desajuste momentâneo. Sabe quando a gente está olhando a TV? Eu sou a rainha eu vejo pouco TV. Mas aí quando eu vejo, eu me comprometo. Porque aí eu olho uma notícia e aí a Ana Lu, que vive dentro de mim, que eu vivo dizendo para ela, não faz assim. Não é bom tu pensar desse jeito. Não entra nessa vibração. Mas na mesma hora essa Ana Lu olha e diz assim, queria eu pegar esta criatura, trazer aqui para casa e fazer ela sentir umas coisinhas. Olha a maldade da criatura. E eu nem vou dizer quais as coisinhas, senão vocês vão se apavorar comigo. E aí logo em seguida eu penso, ai meu Deus, eu não posso pensar assim. Me ajuda que eu possa educar essa criatura que está dentro de mim e que está querendo que eu pense desse jeito, né? Ou que está acostumada a pensar desse jeito. E esse é o pensamento. Aí daqui a pouco eu pensei isso aqui, acendi uma luzinha, estou cheia de irmãozinho lá do passado, que estavam acostumados comigo, desse jeito que eu era, né? Eles, Ana Lu aí acende um refletor em cima de mim. A Ana Lu está aqui, gente, olha só, a Ana Lu não abandonou o bando, vamos lá, Ana Lu. E aí a Ana Lu, enfraquecida, daqui a pouco cai nas malhas. E pior ainda quando eu entro nas malhas, quando eu caio nas malhas de um vingador, né, e olha para mim e diz assim, minha querida, você está querendo fazer isso de novo? Vem cá que eu vou te dizer como é que nós vamos fazer. Vem cá que eu vou te ensinar como é que a gente faz as coisas. E aí vai ensinando a Ana Lu, entre aspas, a entrar em depressão, a ficar tirando qualquer ideia positiva sobre ela mesma, sobre os outros não são bons, eu não sou boa, eu não tenho futuro. Nada fica bom, tudo fica cinza. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou desequilibrando o quimismo cerebral. E aí eu vou precisar desta forma ir no médico para poder reformular aquele quimismo, para que eu possa sair dessa vibração, quando ela for muito forte. Senão, num primeiro momento, eu venho aqui na Sociedade Espírita, os meus coleguinhas ficam e eu vou para casa. Que é isso que está acontecendo agora conosco, né? Os meus estão ficando por aqui. Se Deus quiser, todos eles vão receber tudo aquilo que eles precisam, assim como eu quero receber. E é isso que nós precisamos aprender a olhar a vida dessa forma. Voltando então aqui, que o tempo está indo embora e eu ainda quero falar bastante, né? Aliás, estamos sempre acompanhados pelos nossos amigos espirituais superiores, que nunca nos abandonam. No entanto, eles respeitam a nossa escolha. Se a Ana Lu não está querendo sair daquela vibração, deixa a Ana Lu ali. Tu não quer, minha querida? Então, na hora que tu despertar, a gente vai estar aqui do teu lado só para te ajudar. Então, nós nunca estamos sozinhos, mas nós precisamos querer. Se a gente não quiser, e querer muitas vezes é assim, é tomar medicação que a gente não está querendo tomar. Não vou tomar, não vou mesmo, porque engorda. Tudo bem, é ruim, mas vamos tentar. Não é toda medicação que engorda, né, que faz a gente ganhar peso, mas a gente precisa ter paz, a gente precisa ter equilíbrio, até para poder perder o peso, até para poder viver bem com as pessoas, até poder ter um equilíbrio psicológico, emocional, para que a gente tenha uma boa relação. Senão a gente vai ser um peso para os outros. A gente vai ser um peso, porque é difícil estar ao lado de alguém que não tem esperança, que não tem vontade de viver. A medicação chega, ela nos ajuda. A psicoterapia chega, a fluidoterapia, o passe, o evangelho, a leitura, tudo nós temos. E por que nós não conseguimos? Porque ainda não conseguimos ser convencidos. E hoje eu estou tentando convencer só um pouquinho. A mim, a vocês e a todos os meus companheiros espirituais. Então, nestes momentos, né, em que nós temos preciosos recursos desses amigos espirituais ao nosso lado, nessas horas de aflição, de angústia, de desilusão e desesperança, nestes momentos vai assim, pare. Quem é da minha idade, não, eu sou mais nova que isso, vamos lá. Eu acho que isso é da idade do Hélio, né? Isso é da idade do meu marido lá. Que é assim, vocês lembram de uma mulher que cantava e fazia assim, pare agora! Não tinha?
né? Então, Vanderleia cantava essa música, né? Então vamos fazer com a gente isso. Pensa só mais um pouquinho. Veio aquela vontade de dormir para sempre, de desistir de tudo, de não seguir com o tratamento psicológico, ou não seguir com o tratamento psiquiátrico, de não ver futuro para si mesmo. Busque ajuda. Ligue para um amigo. Por alguns minutos, poucos minutos, a gente falando já muda a nossa vibração, a nossa condição psíquica e espiritual. Venha a um centro espírita, peça o atendimento fraterno. Nós temos pessoas assim, habilitadas para falar, para escutar. Temos os recursos também, que foi por isso que eu desci, que eu esqueci de fazer a impressão. Me perdoem, eu preocupei tanto em estudar, que eu só tive hoje para estudar, né? Então, eu esqueci de imprimir uma lista onde a gente tem ali recursos gratuitos, que a gente pode, nas horas mais difíceis, a gente pode entrar em contato. Então, tem da Federação Espírita, tem da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e a Mônica me salvou, porque a Mônica vai colocar nos nossos canais de mídia, né, comunicação, não sei como é que a gente diz, lá do Instagram e do Facebook, e acho que pode botar também na CEPT Divulgações, que aí todo mundo tem um acesso. É óbvio que de repente a gente não vai precisar usar, se Deus quiser, né? Mas a gente tem ali, a gente pode dar para alguém. A gente pode orientar uma pessoa, aliviar o seu sofrimento. Nós somos aqueles irmãos que vão salvar o outro. Porque um dia lá atrás, nós também já fomos salvos em outras encarnações. Aí salvar parece uma coisa assim, né? Não é salvar, é ajudar, tá? É que de vez em quando eu deixo o meu lado religioso vir à tona. E eu tenho que segurar ele, que eu tenho que dizer, não sou mais freira. Agora eu sou espírita, né? Então tem que ser assim, tem que colocar a coisa no lugar certo. Então, voltando aqui, nós temos esse apoio emocional que a Mônica vai colocar lá para nós, que me salvou. Até vou contar para vocês, a Mônica tem um apelido secreto aqui na sociedade, e como eu vou contar agora, eu sei que vai continuar secreto, né? A Mônica é o meu HD externo, né? Ela sabe tudo. Eu vou falar o nome, eu já estou velha, e eu vou falar o nome de um livro, e eu já contei a história meio assim, e ela diz, não, Lalu, não é assim, é assim. Eu disse, valeu, muito obrigado. Então, a gente precisa ter uns HDs externos, assim, do nosso lado, pessoas que nos deem o suporte, que nos ajudem, né? A Mônica, se eu tivesse vendo o futuro um pouco mais cinza, eu ia ligar para ela. Então nós precisamos ter esses, e não só para ela, tem várias pessoas que eu poderia ligar e que eu tenho certeza que eu ligaria. Então confiem nisso, parem, olhem, escutem, prestem atenção. Essa nossa vida não é um acaso, essa nossa vida não é uma porcaria, ela é rica. E nós temos essa vida como uma grande esperança na nossa trajetória evolutiva. Não dá mais para botar fora. Não dá, a gente não tem mais tempo. Certo? Finalizando, então, além dos recursos que eu passei para a Mônica, das casas espíritas, né, que tem o apoio espiritual. Finalizando, então, os espíritos, eles não voltam para nos amedrontar. Eles não vêm nos dar comunicações na mesa mediúnica, através da psicografia, através de uma orientação. Eles não vêm para nos amedrontar. Olha, se tu cometeu suicídio, vai acontecer isso. Não é para isso. Eles estão nos alertando. Porque eles querem utilizar o erro deles em nosso favor. Então eles não querem nos assustar. Eles voltam para que não caiamos nesse erro de achar que com a morte tudo termina. Eles vêm para nos injetar esperança e coragem e dizer, suporta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. As respostas, meus irmãos, que damos para as encruzilhadas da vida definem o nosso destino. O livre-arbítrio eu tenho. Já a consequência de uma ação, eu estarei sujeita a ela. Eu tive o livre-arbítrio de escolher, mas a consequência vai acontecer. E eu vou estar ali. E para finalizar, a vida é um processo de cura. Nós não podemos esquecer isso. A vida é um processo de cura.
há para cada reencarnação nossa uma mobilização muito grande, geral do plano maior, para que cada um de nós esteja aqui hoje, 2024, estudando sobre que viver é a melhor opção. Tenho certeza que, diferente do que acontece no suicídio, que quando um elimina a própria vida, 5 acabam sofrendo, de 4 a 5 acabam sofrendo diretamente, hoje nós faremos ao contrário. Se cada um de nós sair daqui com a certeza de que pelo menos 5 pessoas nós vamos contaminar com a nossa ideia de que a vida continua e que nós podemos esperar só mais um pouquinho, porque nunca estamos sozinhos, já valeu a pena a nossa estada e o nosso estudo. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu sempre gosto de fazer palestra mais, estudo, né? Mais empolgante. Mas a gente precisava falar sobre isso. E eu tentei fazer o meu máximo. Que a paz esteja no nosso coração hoje e sempre. Que assim seja.